Aleluia, somos gratos a Deus por tudo que já ouvimos nessa noite e temos a certeza que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações e continuará falando. Convido os irmãos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, uma passagem muito conhecida da igreja, que fala muito aos nossos corações nesse tempo oportuno. Aleluia. Versículo 1 nos diz assim, profeta Isaías capítulo 6: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa passagem é uma passagem muito linda. O livro do profeta Isaías é um livro diferenciado, um livro considerado aí um dos profetas maiores. E o profeta Isaías, ele tem essa narrativa de pronunciar a vinda do Messias. O profeta Isaías foi um dos profetas 700 anos antes da vinda do Senhor, que traz as profecias, talvez as mais significantes do reino do Messias. Interessante que essa passagem, quando nós lemos, no ano que morreu o rei Uzias, ainda Isaías não era um profeta conhecido, não fazia ali parte do reinado de grandes reis como Jotão, Acás. Ainda os historiadores afirmam que nesse momento Isaías era apenas um menino que tinha sonhos, projetos, um menino que sonhava em fazer parte do reinado do rei Uzias. A história nos diz que o profeta Isaías, ainda Isaías, não era profeta, o seu pai Amós era muito íntimo do rei Uzias, e por essa intimidade ele seria um estadista, ou seja, ia participar do reino, fazer parte do reino, talvez como um conselheiro, talvez um tesoureiro do reinado, alguém que teria um cargo de confiança nesse reinado do rei Uzias. Mas com a morte do rei Uzias, talvez o profeta, o Isaías, vê todos os seus sonhos acabados. Não é sobre isso que eu quero pregar nessa noite, dizendo que os sonhos de Deus sempre será maior que os nossos sonhos, com certeza é. Mas o que eu quero trazer nessa mensagem nessa noite é que no ano que morreu o rei Uzias, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos qual o momento que Isaías vai fazer essa oração. Mas naquele ano, sem um rei estar no trono, Israel estava vivendo uma total anarquia. Sem um rei, sem um governo. Talvez Isaías olhasse para aquela situação e dizia: agora, o que vai ser da nação, sem um rei estar sobre o seu trono, sem um governante, sem alguém que domine sobre a nação. Mas nesse ano, Isaías viu o céu aberto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no trono. Neste momento Deus se apresenta para Isaías dizendo: olha, Israel pode estar sem governo, Israel pode estar sem rei, mas eu estou no trono, eu estou no domínio, eu estou no governo, aleluia. E muitas vezes em nossa vida, você pode dizer: e agora? Não tem saída, a situação está adversa, mas você tem um Deus que está no trono. Você tem um Deus que está no controle de todas as coisas, aleluia. O Senhor continua no seu trono. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, ela está debaixo das mãos poderosas do Senhor. Muitas vezes nós ficamos preocupados, porque é natural, o ser humano ele é muito visual. É natural quando nós dá mais valor àquilo que nós vemos. É natural nós nos desesperarmos com circunstâncias contrárias. É natural quando nós olhamos por uma situação que aos nossos olhos naturais parece que perdeu o controle, como aconteceu com o profeta Isaías.
É natural nós fazer um projeto, fazer um plano, e de repente esse plano sair do contexto daquilo que nós tínhamos planejado, e nós perdemos o chão, perder o foco, achamos, e agora, o que eu vou fazer? Mas a Bíblia nos fala, os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abalam. Se a sua confiança está no Senhor, não importa se as circunstâncias contrárias mostram desgoverno, não importa se condições contrárias querem levar você para um desespero, mas existe um reino implantado, aleluia, no mundo espiritual, a qual o próprio Cristo, ele veio anunciar. Ele dizia: olha, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus, e eu e você fazemos parte desse reinado, porque fomos comprados com o seu sangue. Talvez o profeta Isaías não tinha essa dimensão nesse momento. Talvez o profeta Isaías, quando viu o trono aberto, ele viu o Senhor, viu os anjos, os serafins, talvez ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Deus se manifestou para ele dizendo: olha, não se preocupe, olha, não fique preocupado com o amanhã, porque eu estou no trono, e se a nossa vida está nas mãos do Senhor, não devemos estar preocupados, porque quem rege a minha vida, quem rege a sua vida, não é um sistema humano, não é um sistema político, mas é o reino do Senhor manifestado no meio de nós. Aleluia. Nós estamos estudando na célula sobre o livro de Mateus. Alguns irmãos que estão indo conosco lá em casa e sugeriram nós estudarmos esse livro, e nós começamos a estudar versículo por versículo. Estamos começando agora o Sermão do Monte. Interessante que o livro de Mateus é um livro que diferenciado dos três evangelhos, porque Mateus escreve para os judeus, e Mateus ele enfatiza muito bem Jesus como o Messias esperado, aqueles que o povo de Israel tanto aguardava. E ele começa a falar em várias passagens, e as profecias se cumprindo no profeta Isaías, se cumprindo no profeta Amós. Interessante que Jesus dizia, e o profeta e o evangelista Mateus escrevendo, dizendo: olha, é chegado o reino dos céus. E ele dizendo, Jesus Cristo dizendo: está entre vós o reino dos céus. Mas qual é a diferença do reino de Deus? O reino do céu é a mesma coisa, porque para um judeu falar a palavra Deus, eles têm um cuidado, eles têm ali uma particularidade para não todo momento anunciar o nome de Deus. E Jesus dizia: olha, através de mim já está manifestado o reino de Deus. E Jesus convidando aquelas pessoas para fazer parte do seu reino, e muitos achando: nossa, é impossível, mas quando será os vinda do seu reino? E Jesus fala: olha, o meu reino já está acontecendo, o meu reino está no meio de vós, o meu reino está aqui neste momento. Meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui nessa noite, o que eu quero vos dizer através desta palavra: a nossa vida, ela não está preso às circunstâncias desse mundo. Existe um reino espiritual, a qual Deus está no controle, e eu e você fazemos parte desse reino. Aleluia. Profeta Isaías, talvez na sua juventude, como todos os jovens, ele olhava para a sua vida e dizia: olha, a minha vida está garantida, porque eu vou ser um estadista. O rei Uzias está aí, eu já tenho, é como se fosse um concursado, já minha vida já está ali, ó, está segura. Talvez daqui a alguns anos eu me case. A Bíblia não fala isso, mas pela história nos leva a entender a isso, que Isaías olhava para o reinado do Uzias e dizia: olha, eu ali estou com a minha vida feita. E com a morte desse rei, talvez tudo que ele planejou não deu certo. Talvez tudo que ele tinha colocado como vida, plano de vida, saiu do controle. E muitas vezes
Nós fazemos planos, como homem, como mulher, precisamos sim fazer planos. Mas o que nós precisamos ter como maior plano, que a nossa vida tem que estar dentro dos planos de Deus, dos projetos de Deus, dentro do reino de Deus, dentro da sua palavra, porque dessa maneira nós não vamos nos frustrar. Podemos passar por alguma adversidade, mas como já foi cantado aqui nessa noite, vem reino, passa reino, mas o trono do Senhor está acima de todos os reinos. E é sobre esse trono, é esse controle que a minha vida, a sua vida está sendo regida. É o reino de Deus. O reino de Deus. Se nós entendêssemos realmente que Deus, Ele já manifestou o seu reino aqui na terra, que Deus tem para você algo maior e Ele cuida de nós. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Muitas vezes é muito comum as pessoas dizer: se mudar o governo melhora, se fazer isso melhora. Mas se nós olharmos para a nossa vida, em meio tanto essa loucura que vivemos, nós vemos o cuidado de Deus, nós vemos o milagre acontecendo, nós vemos uma providência vindo da onde nós mesmos menos esperávamos. Nós vemos que o mundo espiritual, ele age ao nosso favor. Mas como é isso? É quando eu entendo que a minha vida está dentro de um reino espiritual, a qual o Senhor manifestou para Isaías: eu estou no trono. Deus está no trono da sua vida, meu irmão. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da nossa vida. A igreja do Senhor, ela é guardada, ela é protegida, porque existe o reino de Deus manifestado no meio da igreja. Se fosse nós olharmos pelos olhos naturais, a igreja não era mais para existir. Se fosse olhar para os deuses deste mundo, a igreja já teria saído da face da terra, já estaria destruída. Mas existe um reino que é manifestado, a qual eu e você fazemos parte, e somos guardados, somos protegidos todos os dias pelo Senhor. Que você possa sair aqui nessa noite com uma certeza: eu faço parte do reino de Deus. Aleluia. A minha vida, ela não anda conforme as diretrizes desse mundo. Nós estávamos conversando ontem à noite, a minha esposa fazendo ali uma pesquisa sobre um desenho que as crianças estão cada vez mais assistindo e se envolvendo, um tal de Naruto. E ela começou a estudar profundamente sobre esse assunto, que são deuses lá do Japão, que são demônios, que se manifestam como criança, e Naruto significa raposa demoníaca. E ela começou a estudar profundo sobre isso. E nós começamos a meditar e entender que o reino das trevas já está dominando este mundo. Como a palavra diz: olha, o mundo já é do maligno. Em todas as áreas, o diabo às vezes vem como algo inocente, o diabo vem como algo simples, e muitas pessoas podem dizer: mas vocês são muito religiosos para achar isso, não tem nada. Vocês estão querendo ser muito santos, porque isso não tem nada. Mas isso é a astúcia do inimigo. Ele vem cercando, porque esse reino já é dele. Então, se nós pararmos e olharmos as circunstâncias cada vez mais, parece que os bons costumes, parece que a palavra do Senhor, ela está deixando de lado, mas não é verdade. Isso é o mover do mundo, mas a igreja do Senhor, eu e você, não andamos conforme este mundo. Na nossa casa, na nossa família, esse reino não se manifesta. O que vai manifestar é o reino de Deus, um reino maior, um reino que será para sempre, e nós esperamos, aleluia, a manifestação cada vez mais deste reino no meio de nós. O reino de Deus está presente.
assim como estava presente com o profeta Isaías através dessa visão. Isaías entendeu que não era apenas um reino físico. Israel não dependia de um rei homem. Israel não dependia de um rei sentado no trono apenas. Israel não dependia de um cético, de um rei regendo aquela nação. Mas Israel dependia do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está sobre um trono e regendo a nossa vida. Eu e você não precisamos ficar presos às circunstâncias deste mundo, achando que será melhor A ou B. Se nós entendemos que o verdadeiro reino, que a verdadeira palavra, que o verdadeiro rei já se manifestou, o verdadeiro rei já está no controle, que é o Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nós estamos debaixo desse reino. Como o pastor sempre fala aqui, olha, quando eu chegar no céu, talvez eu não vou achar diferença, porque eu já vivo o reino de Deus aqui na terra. É esse reino que nós precisamos entender e viver. Mais a crise, mais as eleições, mais isso e aquilo. Ei, tudo isso está para acontecer, mas eu e você temos uma certeza, que estamos debaixo de um reino vivo, um reino real, e nós declaramos: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Um verdadeiro reino já está acontecendo. Se você ainda não tem certeza que você faz parte desse reino, abra o seu coração nessa noite, diga: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Talvez, como nós fomos ler essa mesma passagem, alguns versículos adiante, nós vamos ver que o profeta Isaías diz: Senhor, eu vivo, habito em um povo de impuros lábios. Um povo que talvez está vivendo uma situação de desespero. Um povo que não crê mais em uma regência, em um Deus. Um povo que perdeu a fé. E nós não estamos diferentes nos dias de hoje. É muito comum as pessoas blasfemarem contra Deus com piadas, com situações, e achar que está tudo bem. Mas quando ele vê o cético de Deus apontando para ele, o cético era um pedaço de uma madeira, talvez um metro, cobrida de ouro, a qual quando o rei lhe dava sentença para alguém, quando ele ia nomear alguém para um cargo especial, ele apontava aquele cético. Isaías, ele tinha no seu coração um desejo, como a história nos diz, de fazer parte do reinado, de ser um estadista. Talvez ele sonhava como nunca ver o cético do rei Uzias apontando para ele, nomeando ele para um cargo especial. Mas ele viu o próprio Deus apontando para ele. Com você. Eu conto com você no meu reino. Eu conto com você para fazer a diferença no meu reino. Isaías se torna um dos maiores profetas que existiu. O messiânico, aquele que anunciaria o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Talvez você diz assim: mas eu sou como o profeta Isaías, meus lábios não tenho mais força para louvar a Deus, eu me sinto desanimado por circunstâncias. Quem aqui que nunca em um momento não teve um desânimo? É natural do homem de olhar e muitas vezes colocar a sua fé em xeque. Mas será que estou no caminho certo mesmo? O ser humano muitas vezes ele entra em xeque. Mas nesta noite, com o olhar espiritual, sinta o Senhor apontando o seu cetro para você. Você faz parte do meu reino e eu conto com você, aleluia, nesse reino. Aleluia, aleluia. Um reino que não acaba com gerações. Eu gosto muito dos evangelhos, eu gosto muito da palavra do Senhor.
Nós estamos estudando o Sermão do Monte, até eu brinco com os irmãos lá, dizendo assim, olha, muitas pessoas falam que lê a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, de capa a capa, e eu não consigo sair do Sermão do Monte, porque não adianta nós lermos, nós temos que vivê-la, e estamos apanhando para viver o Sermão do Monte, mas aquele que está debaixo do reino do Senhor, ele é moldado pela palavra, ele tem a palavra como seu guia, e quando nós temos a palavra de Deus como nosso guia, e vivemos aquilo que ela tem para nós, nós estamos vivendo o seu reino na prática, e é isso que o Senhor tem para nós, e o reino do Senhor não é algo em vão. Muitas pessoas podem dizer, mas eu fui tanto tempo da igreja, agora não tenho força nenhuma, porque não entendeu o plano, não entendeu a veracidade de um reino de Deus, a qual vai muito além do que uma igreja em 4 paredes, porque o reino de Deus, ele não é algo visível, é algo espiritual, e esse reino acontece dentro de nós, esse reino nos transforma, esse reino nos molda, esse reino nos leva para coisas maiores. Talvez as pessoas podem olhar para a minha vida, olhar para a sua vida e dizer, olha, a vida dele é tão simples, olha, parece que não está acontecendo nada, mas ele não sabe o que está movendo dentro de você, ele não sabe o que está acontecendo dentro de você, uma transformação que te leva para algo maior e melhor. Esse é o reino de Deus. Que eu e você nessa noite possamos cada dia mais dizer, Senhor, eis-me aqui, como o profeta Isaías disse, Senhor, eis-me aqui. Senhor, o Senhor estendeu o seu cetro sobre a minha vida, o Senhor me mostra que o Senhor ainda está no trono. O que eu devo fazer é apenas me colocar no local de posição para a sua vontade. Deus, Ele não quer que você seja um robô. Muitas pessoas pensam que servir a Deus eu vou na igreja, dou um pulo, estou transformado, não tenho mais vontade de fazer nada que eu fazia. Acho que é igual uma máquina, você vai lá, troca o chip, pronto, está configurado. Fosse assim era fácil demais, né? Mas não, o reino é negação. O reino do Senhor é olhar para a minha vida e dizer, Senhor, me ajuda a eu pegar a minha cruz e te seguir todos os dias. Aleluia. Muitas pessoas dizem, será que a igreja ela vai me aceitar o jeito que eu sou? Eu tenho aprendido algo, que a igreja é local, que pessoas vêm como está, mas não se aceitam como são, porque quando nós começamos a olhar para o reino de Deus, nós olhamos e falamos, opa, eu preciso mudar, e não precisa o pastor ficar aqui como um cão de guarda, um polícia dizendo, olha, você não pode fazer isso, olha, você não pode fazer aquilo, olha, jogar bola, Tiago, está excluído, você foi lá de novo jogar bola, Tiago? Isso não é o reino de Deus, isso é religiosidade. O reino de Deus é uma transformação que você olha para você e diz, Senhor, como fez o profeta Isaías, eu não sou digno. O Senhor, Ele não te acusa, o Senhor não te aponta, o Senhor espera que eu e você apenas tomemos uma posição, eis-me aqui, Senhor. E o Espírito Santo, Ele se encarrega de nos transformar, de nos ajudar, por isso que Ele é consolador, e Ele está aqui nessa noite dizendo, olha, vocês fazem parte do meu reino, e eu quero estar no meio de vós. Aleluia. O reino do Senhor é muito além do que algo visível. O reino do Senhor é muito além, vai muito além de algo palpável, mas é um reino verdadeiro, um reino invisível, mas real, um reino que nos transforma, um reino que nos leva a viver uma viva esperança. O mundo pode ir de mal a pior,
O mundo pode procurar os seus caminhos para a destruição, mas aquele que está no reino de Deus entende, e ele vai na contramão dessas circunstâncias, porque ele não está sendo regido pelo Deus desse século, o rei desse século, mas ele é regido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Que eu e você nessa noite possamos entender a veracidade desse reino e viver esse reino na prática. Dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Aleluia. O mundo talvez não entende esse reino. O mundo com certeza, como diz o apóstolo Paulo, dizendo que o evangelho é loucura, escândalo, mas para aqueles que estão debaixo desse plano, é o poder de Deus manifestado. E nós estamos aqui nessa noite, somos privilegiados, porque entendemos, fomos sensíveis à voz do Espírito Santo, entendemos que pelas nossas forças humanas, nós nunca vamos alcançar. Isaías, talvez com seu intelecto, Isaías talvez pelo seu estudo, porque ele ia ser um estadista, conhecia, tinha o seu intelecto, tinha ali, talvez ali conhecia todo o sistema já do reino, estudou muitos anos para se tornar um estadista, mas tudo aquilo era pequeno, perante daquilo que Deus tinha manifestado para ele naquele momento, quando ele vê os céus abertos, e o cetro do Senhor sobre ele. Aleluia, que eu e você possamos entender, que pelas nossas forças humanas, nós nunca iremos viver aquilo que Deus tem, mas quando nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, o Espírito Santo nos coloca no colo e diz: eu estou contigo todos os dias. Aleluia. E através do sangue de Cristo, a qual é o símbolo de uma nova aliança, nós temos uma aliança com Ele, somos guardados, fomos comprados, e se nós somos comprados, somos dele, o mal não tem poder sobre a nossa vida. Então estamos vivendo debaixo de um reino, a qual fomos comprados pelo sangue do Senhor, e guardamos e esperamos a sua volta. Vivemos hoje como Jesus voltasse agora, aleluia, e temos a certeza que já estamos vivendo o seu reino, que já está manifestado no coração, na vida daqueles que entregaram a sua vida para Ele. Se você ainda não faz parte desse reino, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Abra o seu coração, diga: Senhor, eu quero fazer parte desse reino. Senhor, eu não quero viver mais por vista, eu não quero viver mais por circunstâncias humanas. Se nós formos viver apenas por vistas, com circunstâncias humanas, iremos viver em frustrações, iremos viver em desânimos, iremos viver em total derrota. É por isso que hoje muitas pessoas cada vez mais estão buscando suicídio, estão buscando remédios, porque não entenderam que o homem ele é dependente de Deus, não entenderam que nós só encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, quando o reino de Deus se manifesta em nós. Por isso que Jesus disse para todos aqueles que teve um encontro com Ele, muitos Ele disse: você precisa nascer de novo, porque a sua aparência parece que você está bem, mas aí dentro eu vejo que você precisa de uma mudança. Eu gosto muito da passagem de o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele nos ensina muito, porque quando Jesus ele entra em Jericó com a multidão dizia, e o cego começou a gritar, e ele pergunta: quem está vindo aí? A multidão, alguém da multidão, e a multidão dizia: é Jesus de Nazaré, o Nazareno. Mas o cego Bartimeu chamava ele de o filho de Davi: tem misericórdia de mim. Quando a multidão via Jesus como apenas um profeta, o Bartimeu via ele como Messias. Aleluia. Quem é o cego da história aí? O povo ou Bartimeu?
Aleluia. Quando Jesus ouve, opa, esse me conhece, espera aí, vou conversar com ele. E essa intimidade que nós precisamos ter com o Senhor, de conhecê-lo, aleluia. Para muitos era apenas um cego, mas um cego que viu o Messias entrando em Jericó, aleluia. Depois que eu entendi isso, fiquei pensando, quem era o cego na história? Será que era o Bartimeu mesmo? Ou a multidão que via ele como um profeta? E hoje, muitos estão vendo Jesus como apenas um líder, apenas alguém que traz uma alta ajuda. Compara Jesus como Gandhi, compara Jesus como Teresa de Calcutá, compara Jesus como apenas um homem que trouxe uma luz para a humanidade. E muitas vezes compara Jesus como os profetas, compara Jesus como os apóstolos. Não, Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e é esse Rei que quer dominar sobre a sua vida, sobre a minha vida. O seu reinado começou e não tem fim. Aleluia, e eu e você, através do seu amor, através da sua graça, podemos fazer parte desse reino que já está manifestado. Deus abençoe os amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, aleluia.